Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui, canal Nerdilizando Tudo, trazendo para você a resenha da Tartarugas Ninja, coleção clássica volume 2, aqui pela editora Pipoca e Nanquim, tá? E título esse daí que já tem a resenha do primeiro volume aqui no canal. Só procurar aí, vai ter uma playlist aí. Tartarugas Ninjas também vai estar nos cards aí ou no fim do vídeo indicado para você assistir. Outro recado antes de começar aqui a resenha é que tem links para você adquirir esse material aqui pela Amazon, aí na descrição do vídeo. Se você puder aí comprar pelos links da descrição, você está ajudando muito aqui o canal. Vamos lá então, galera. Volume 2, contando aí a história, então, aí pelas mãos de Kevin Eastman e Peter Laird, que são os criadores aqui de Tartaruga Ninja. Então, aquela edição naquele acabamento, né, caprichado que o Pipoca e Nanquim sempre faz, né? As lombadas, cada uma com a cor de uma das tartarugas, né, na lombada de uma das faixas da tartaruga. Aqui, lindo, né, essa guarda aqui, né? Eles brigando, ó. Sempre muito caprichado, né? Os volumes do Pipoca e Nanquim. E vamos lá, vamos falar aqui sobre as histórias que tem aqui dentro desse encadernado. Então, aqui a gente tem várias histórias, né? Um total aí de 7 histórias, tá? E vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas histórias. A primeira dessas histórias aqui, eu vou ir mostrando aqui a arte, comentando com vocês. A primeira, a gente tem o Michelangelo aqui passeando na neve, né? E é Natal, e ele tá ali curtindo ali o Natal, brincando na neve, até que ele vai a uma loja de brinquedos, junto com um cachorrinho que ele encontrou, e ele descobre alguns bandidos roubando alguns brinquedos que estariam destinados a crianças, né? E esses bandidos querem vender esses brinquedos para ganhar uma grana, então tá roubando o carregamento desses brinquedos, né? Deixa eu só enquadrar aqui um pouquinho melhor. Então, ele resolve agir e ele impede aí o roubo do caminhão dos brinquedos e acaba sendo perseguido pela polícia nesse rolo. E depois, com a ajuda dos irmãos, né, dos irmãos dele, ele acaba aí levando o caminhão de volta para a loja. Na segunda história, a gente tem uma personagem chamada Hannett, que ela é aprendiz de um mago aqui. A gente entende que é um mago que mexe com o tempo, né? Que ele está vinculado aí ao controle do tempo. E ela acaba aí, com medo de ser punida, ela rouba uma joia que permite que ela viaje no tempo, e ela vai parar justamente no período aí, no ano de 1986, onde estão as tartarugas ninjas. Ela cai exatamente no local onde elas estão. E aí esse mago, dono desse cetro, que faz essas viagens, aparece aí querendo, chama-se Lorde Simultâneo, querendo o cetro de volta, e ela viaja de novo. E ela vai parar aí para um tempo antes de começar a marcar os anos, né? E aqui fala que sim, que o ano registrado seria 1406, tá? E aqui tem uns bichos, a gente percebe que existe nesse reino aqui, nesse local aqui, existe uma briga entre um reinado e uns seres que querem invadir e saquear esse reinado. E aí um ser aqui, ele sente o cetro, que o cetro tá ali, e ele vai e rouba esse cetro. E aí ele consegue, diz que vai dominar o mundo com o poder do cetro. Ele começa a utilizar o poder aí para atacar o terror nesse reinado. Bom, as tartarugas não tem outro meio que não enfrentá-lo para conseguir o cetro e voltar pro ano deles, né, pro local deles. E aí existe um embate entre eles. No fim aparece um mago aqui, né, para pegar novamente o cetro, e ele consegue aí facilmente pegar o cetro por meio de um item atualizado, né? Ele fala que não se usa mais cetro, que chegou uma nova
atualização aí de uma nova geração de artefatos do poder, um relógio digital cósmico e não mais um cetro. Então, bem legal, ter um quê cômico, né? E aí ele acaba despachando esse ser que estava com o cetro para um lugar distante e devolve todo mundo para o seu local. Na próxima história, terceira história desse encadernado, a gente tem um cara aí morando num apartamento, né, no subsolo aí do apartamento da April. Esse cara se chama Kirby. Realmente aqui ele é um desenhista, tá? E assim, é uma homenagem ao Jack Kirby, com certeza. E ele tem uma espécie de pedra amarrada ao lápis, uma joia, que tudo que ele desenha ganha vida por um tempo e depois desaparece. E aí ele fala que desenhou um espelho que funciona como um portal e esse nunca desapareceu. E ao entrar nesse portal, ele e o Donatello aqui acaba vendo todas as criaturas que ele tinha desenhado atacando uns humanos. Então ele começa a desenhar uma série de aparatos para ajudar nessa guerra, até que ele consegue aí fazer com que o Donatello ele saia desse local, porém ele não consegue sair. E ele deixa um bilhete para o Donatello, que no fim diz: Dom, a vida é agridoce ao máximo, se cuida, Kirby. E o desenho. Então assim, claramente uma como é que se diz? Uma homenagem ao Jack Kirby, né? Tem sempre notas aqui falando sobre a história, roteiros, vale a pena aqui os extras. E vamos para a próxima história, onde você tem aqui um mestre Splinter aqui sendo conectado, sendo contactado, melhor dizendo, por um velho samurai aí, chefe de um clã, que faz contato com ele de maneira mental e pede ajuda para o mestre Splinter para conseguir convencer o herdeiro dele a assumir o lugar dele. Esse herdeiro dele é o neto dele e o pai dele é um mafioso, tá? E o mestre Splinter então troca a mente dele com o corpo desse samurai já moribundo na cama, tem poucas horas de vida, e esse samurai usa o corpo do Splinter para ir atrás do neto. Nessa jogada aqui, eles invadem a organização, enfrentam alguns assassinos e convencem o neto aí a receber o poder do clã. Então, basicamente, essa é a história aqui, certo? Em seguida, a gente tem uma próxima história aqui, que é a nossa quinta história, onde nessa quinta história aqui, Natal, né? E tá tendo uma ceia de Natal, eles estão preparando uma ceia de Natal na April e vai cortando entre eles, preparando a ceia de Natal, curiosamente no enquadramento onde a preparação da ceia de Natal sempre acontece nos quadros de baixo da página, e em cima a gente tem o Leonardo brigando aqui numa luta contra vários ninjas sempre. Não explica o porquê dessa luta, mas eles vão falando que o Leonardo está atrasado, que ele é desastrado, que não deve ser nada, ninguém se preocupa. E na hora que eles resolvem ir atrás do Leonardo, mesmo de fato, ele é arremessado pela janela aí dentro do apartamento da April. E aí ele fala que o Destruidor voltou, né? Que o Destruidor está de volta. E atacou ele aqui com a gangue do pé. Bom, essa história aqui ela não termina aqui, ela segue na próxima história. E aí nessa próxima história aqui, chamada Parceiro Silencioso, eles continuam a fuga, tá? Saindo ali do apartamento da April, que é destruído durante essa fuga, e indo embora. E aí eles têm a ajuda aqui do Casey, que é um vingador mascarado. Para fugir, eles vão a uma antiga casa da avó do Casey, tá? Porque estão sem lugar para ficar. E ali eles entram numa espécie de depressão por conta de tudo que aconteceu. E se passa vários dias, né? Olha que página linda.
Se passa vários dias aí de depressão, né, por conta disso. Vocês vão entender aqui, ó, mais à frente aqui um pouco, que a narrativa muda um pouco durante essa parte aqui que eles estão, que eles fugiram. A gente tem esse arco aqui chamado Histórias Reais, onde a gente tem a April que vai narrando, né? Ela sonha aqui, tem sonhos e ela começa a escrever um diário. E essas escritas desse diário vai narrando a história, enquanto eles estão nessa fazenda aqui da avó do Cassie. E aí cada um fica recluso ao seu modo, age de uma maneira diferente, se isola, deixando o clima bem ruim aqui pela forma como a April descreve. E aí, em um determinado momento, depois de alguns meses que se passou o acidente aí com o Demolidor, eles resolvem, o Mestre Splinter reúne eles e resolvem aí tomar uma atitude, né? E aí eles decidem aqui, então, retomar a vida e reconquistar tudo que foi perdido, acabando aqui com eles todos juntos, fazendo uma surpresa para April aqui, acordando. Certo? Então aqui a gente tem nesse volume essas histórias, né? E tem bastante extra, bastante nota, vale a pena ler, galera, porque embasa como os autores pensaram para fazer cada uma das histórias aqui, tá? Voltando a dizer, galera, é uma edição fantástica. Para mim, vale muito a pena. Coleção fantástica. Foi finalizada esse ano, 5 volumes, tá? E a editora Pipoca Nanquim já prometeu para o próximo ano um outro volume contando a história aí do último Ronin, Last Ronin, que é uma história aí que é fantástica da Tartarugas Ninja. Certo? Galera, esse é a nossa resenha. Espero que você goste. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever. E até o próximo vídeo. Falou!